Muito bom dia! Começando mais um Morning Call aqui para vocês. Muito prazer, eu sou Thaílis Zait, coordenadora de conteúdo aqui da Fast Capital. E a gente vai comentar rapidamente o que podemos esperar aí para o dia de hoje, dos mercados, como que está o sentimento dos investidores para esse dia 4 de outubro de 2023. Então, bora começar com os Estados Unidos. Bom, comentando sobre o mercado americano, os futuros de Nova York, hoje de manhã cedinho, quando eu olhei, eles estavam engatinhando, mas ainda estavam aí mais para o terreno negativo do que de fato para o terreno positivo, mas esse sentimento mudou e mudou com o ADP, que é um dos dados de trabalho que a gente está vendo sair essa semana. Esse ADP ia sair às 9h15 da manhã, e aí o sentimento em Nova York acabou virando um pouquinho e deixando o sentimento um pouquinho mais otimista por lá. Vale comentar que ontem o aumento nas vagas de emprego em agosto, como mostrou o dado JOLTS aí, prejudicou a narrativa de que o mercado de trabalho abrandava e, consequentemente, aliviava, então, a pressão ascendente sobre os salários. O mercado de trabalho resiliente reforça, obviamente, a argumentação, né, dos dirigentes do Fed de deixar as taxas de juros por lá mais altas por um tempo mais longo, né? Porque justamente o mercado, a economia americana acaba mostrando muita força e acaba reforçando então essa narrativa. Porém, o ADP que veio agora aprontaram aí a criação de 80 mil postos de trabalho, muito abaixo da previsão dos analistas, que era acima dos 140 mil postos, apoiando um pouco mais o sentimento de risco. Bom, vale lembrar que, sem dúvida nenhuma, o dado mais importante mesmo da semana é o relatório payroll, que vem na sexta-feira, depois de amanhã, às 9h30 da manhã, que o Fed, os dirigentes do Fed gostam bastante de analisar, principalmente esse relatório para tomar aí suas decisões de política monetária. Bom, vamos então passar para a Ásia. A Ásia caiu em bloco nessa madrugada, deixa eu pegar aqui minha colinha. Então, ainda sem as bolsas da China continental, né? Os principais mercados da Ásia seguiram a liquidação aí de Nova York, que a gente viu na véspera, e Seul acabou liderando as baixas de volta do feriado prolongado no pico do estresse, com a trajetória dos juros dos Estados Unidos. Então, obviamente, os Estados Unidos acaba dando aí sendo aí o radar de todas as economias do mundo, todos os outros mercados também, né? Assim como eu sempre comento aqui. O tombo coreano foi seguido de perto pela Bolsa de Tóquio, que acabou tendo perdas aí generalizadas, puxadas principalmente, novamente, pelo setor de tecnologia e juros do título da dívida do governo, com vencimento em 10 anos, na máxima em uma década. Comentando, então, os principais fechamentos por lá, a gente teve o índice Nikkei fechando com uma queda super expressiva de 2,28%, Hong Kong fechando com uma queda de 0,78%, e o principal índice da China, o Shanghai Composite, não fechado, ainda por conta deste feriadinho. Feriadinho não, né? Feriadão. Bom, vamos então comentar rapidamente a Europa. A Europa está tentando uma estabilização aí, sempre muito apoiada pelos futuros de Nova York, né? Principalmente durante as manhãs. Agora, possivelmente, alguns índices acabaram. Possivelmente não, realmente alguns índices acabaram virando para o terreno positivo, aí tentando então seguir o mercado americano após o dado do ADP. E comentando sobre um dado relevante por lá, a leitura final dos PMIs de serviço e composto europeus de setembro mostrou que a atividade, já muito deprimida, deixou de piorar
E no caso dos serviços da Alemanha, saiu da zona de contração. Super relevante a gente deixar isso no radar, principalmente falando da Alemanha, que é uma das principais economias da zona do euro e merece ficar no radar dos investidores. Bom, e entrando em Brasil, a gente já faz umas 2 semanas que eu tenho comentado bastante que a gente não tem tido tantas notícias assim para mexer de fato com os mercados, e com isso nosso mercado doméstico vai se apoiando bastante também no sentimento de Nova York, que nas últimas 2 semanas realmente acabou deixando a desejar. Mas vale comentar que aqui hoje os investidores então vão acabar repercutindo o texto final da taxação de offshore e dos fundos exclusivos, que deverá ser votado hoje no plenário da Câmara. E também como principais manchetes aí, separei algumas aqui para a gente comentar. Dólar então fecha às 5,15 em mais um dia de forte alta dos juros de longo prazo nos Estados Unidos. Então o dólar foi ontem a sua máxima desde março desse ano, batendo aí os 5,15, muito por causa, né, de fato, dos investidores estão notando de que os juros nos Estados Unidos vão ficar mais altos por mais tempo. Isso acaba deixando o dólar bastante na sua máxima. Outra manchete também, orçamento de 2024 inclui 34,5 bi em projetos incertos de ferrovias. E só uma última para a gente comentar: agravamento da seca do Amazonas acabar mobilizando ministérios. Então, bom, bora para mais um dia, pessoal. Amanhã eu volto, deixem seus feedbacks aqui embaixo. Muito obrigada, e é isso. Ótimos negócios!